Viu Podcast, a sua mídia digital. A existência de um QG da propina funcionando dentro da Prefeitura do Rio foi descoberta ainda em 2019. Muitos pagamentos sem nenhum critério de prioridade eram efetuados exatamente em razão da propina, em detrimento até de pagamentos de organizações sociais que reclamavam de atrasos e tudo mais. Uma ação conjunta do Ministério Público e Polícia Civil investigam um esquema de corrupção na Rio Tour. O comboio partiu por volta das 5 horas da madrugada. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, nós assistimos nos últimos dias o noticiário denunciando a operação do Ministério Público na sede da Rio Tour, na Cidade das Artes, para estourar o QG da propina do prefeito Marcelo Crivella. Prefeito, alguma coisa a falar? Sou inocente, eu não sei do que é ocorrendo. Qual é a expectativa do senhor agora, prefeito? Justiça. Viu Podcast, episódio QG da propina. Viu Podcast, a sua mídia digital. Você já ouviu falar no QG da propina? Este é o nome da encrenca que marca o fim melancólico do governo Marcelo Crivella na Prefeitura do Rio de Janeiro. Neste episódio de Direto da Redação, você vai entender como funcionava o suposto esquema de corrupção denunciado pelo Ministério Público Estadual. Vai saber também a rota do dinheiro sujo e conhecer uma das supostas lavanderias. Direto da Redação. A denúncia do Ministério Público do Rio contra o prefeito Marcelo Crivella tem 280 páginas. Neste conteúdo, a promotoria narra que empresas de fachada participaram do esquema para lavar o dinheiro obtido com propina. Os promotores já conseguiram identificar que o esquema arrecadou 50 milhões no governo Crivella. Os pagamentos realizados aos fornecedores, segundo a denúncia, se davam por meio do sistema de restos a pagar do orçamento municipal. Restos a pagar são despesas que passam de um exercício financeiro no ano para o outro. Por exemplo, 2019 foi um exercício financeiro. 2020 é outro exercício financeiro. E para receber faturas em atrasos, fornecedores teriam que pagar propina para abastecer o esquema. O Ministério Público Estadual também concluiu que na prefeitura operava esse chamado QG da propina. Ele funcionava inicialmente dentro da Rio Tour, a empresa de turismo do município. Mas depois o negócio foi tão bom que ele se espalhou por outras secretarias, conforme destaca reportagem exibida pela Band. A emissora acompanhou a coletiva dos promotores e exibiu trechos da narrativa do subprocurador de Justiça do Rio, Ricardo Ribeiro Martins. Fato notório na denúncia da promotoria é a menção da Igreja Universal do Reino de Deus como suposta lavanderia do dinheiro arrecadado no QG da propina. A existência de um QG da propina funcionando dentro da Prefeitura do Rio foi descoberta ainda em 2019. O esquema veio à tona a partir de uma delação premiada. Na colaboração com a Justiça estava o doleiro Sérgio Misrai. No depoimento, Misrai conta que o escritório da organização funcionava dentro da sede da Rio Tour e que o esquema era comandado por Rafael Alves. Depois da eleição, o empresário colocou o irmão Marcelo Alves para chefiar a Rio Tour. Segundo o doleiro, ali surgia o QG da propina. A investigação também mostra que o esquema se espalhou para diversas secretarias da prefeitura. Cria-se uma dificuldade, ou uma dificuldade que já existe, natural, e aí eu vendo a facilidade. Qual é a facilidade? Eu quero X% sobre todo o pagamento que eu tenho a fazer. O Ministério Público identificou uma circulação atípica de quase 6 bilhões de reais da igreja entre maio de 2018 e abril de 2019. Os promotores citam estreitas relações entre Crivella, bispo licenciado da Universal, Mauro Macedo, primo do fundador da igreja, e Eduardo Benedito, que é bispo da instituição.
Mauro e Eduardo são apontados como os operadores financeiros da organização, junto com Rafael Alves. A desembargadora Rosa Helena destacou que, mesmo com o fim do mandato, os contratos fraudulentos já firmados continuaram ativos, o que permitia que os investigados continuassem recebendo o pagamento de propina das empresas envolvidas. Apesar de toda a situação de penúria da prefeitura, que hoje não tem dinheiro nem para pagar o 13º, muitos pagamentos sem nenhum critério de prioridade eram efetuados exatamente em razão da propina, em detrimento até de pagamentos de organizações sociais que reclamavam de atrasos e tudo mais. Portal Viu. O mundo na palma da mão. A Igreja Universal do Reino de Deus está no DNA da carreira política de Marcelo Crivella. Ele foi pastor desta organização religiosa, é sobrinho do líder da organização, o bispo Edir Macedo. Na igreja, ele atuou em países da África, tornou-se cantor gospel até chegar à condição de bispo. Por meio da igreja também, foi deputado federal, senador e ministro no governo Dilma. Disputou o governo do Rio em 2014, mas perdeu a eleição para Luiz Fernando Pezão. Elegeu-se prefeito do Rio em 2016 e atualmente é bispo licenciado da Universal. Ao ser confrontado com as denúncias do Ministério Público, Crivella nega e diz que sofre perseguição. Perseguição política. Quem tem interesse em perseguir o senhor? Os contrariados dos interesses que eu combati. Lembrem que eu lutei contra todas as empreiteiras, lutei contra o pedágio ilegal e injusto, tirei recursos do carnaval, renegociei o VLT. Fui o governo que mais atuou contra a corrupção no Rio de Janeiro. Viu Podcast, a sua mídia digital. O QG da propina na Prefeitura do Rio não é um fato novo. O tema ganhou domínio público desde o início das investigações em março deste ano, conforme destaca a reportagem do SBT Rio no período. O comboio partiu por volta das 5 horas da madrugada. Policiais civis, promotores e oficiais de justiça foram cumprir 17 mandados de busca e apreensão em vários endereços do Rio e em Angra dos Reis, no sul do estado. Um cerco foi formado na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, onde fica a sede da Rio Tour. O local foi vasculhado pelos agentes. O presidente da empresa de turismo da prefeitura, Marcelo Alves, também foi um dos alvos. A força-tarefa esteve no apartamento dele, que fica na Barra da Tijuca. Outro endereço visitado foi o de Rafael Alves, irmão de Marcelo. O nome dele foi citado na delação premiada do doleiro Sérgio Misrai, que foi preso no ano passado, em uma das etapas da Operação Lava Jato. De acordo com a denúncia, Rafael seria o responsável por um esquema de corrupção na administração municipal. O Ministério Público não confirma se o prefeito também é investigado e alega que o caso está sob sigilo. A prefeitura até o momento não se manifestou. Portal Viu. O mundo na palma da mão. As denúncias também chegaram a ser citadas durante um pronunciamento do vereador do PSOL, Renato Cinco, na tribuna da Câmara de Vereadores, no mesmo período em que foi divulgada a reportagem do SBT. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, acho que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro está deixando de cumprir as suas atribuições nesse momento. Nós assistimos nos últimos dias o noticiário denunciando a operação do Ministério Público na sede da Rio Tour, na Cidade das Artes, para estourar o QG da propina do prefeito Marcelo Crivella. Infelizmente, ao invés dessa Câmara estar preocupada em investigar o QG da propina e prestar contas à sociedade, nós estamos prestes a produzir mais uma oportunidade para o QG da propina do prefeito Marcelo Crivella funcionar. O projeto que está sendo chamado aqui nessa casa de Minha Casa, Meu Professor, é uma fábrica
de propina. A Câmara Municipal está prestes a ser cúmplice de crime contra o povo do Rio de Janeiro. Viu Podcast, a sua mídia digital. As investigações estão se desdobrando e a cada intervalo entre operações deflagradas, o Ministério Público consegue obter novos elementos de convicções que fundamentam pedidos de prisões e de busca e apreensão, como as que ocorreram na terça-feira, 22 de dezembro. Entrevista. Dinheiro de propina enriquece agentes públicos por meio de acumulação de capital e inversão em investimentos diversificados. Mas o dinheiro da propina segue uma rota até chegar ao destino, até chegar ao bolso dos corruptores e dos corruptos. Sobre esse tema eu vou conversar com Agenor Burla. Ele é contabilista da Justiça Federal, além de professor e consultor em finanças públicas. Meu caro Agenor Burla, inicialmente, obrigado por participar deste episódio do podcast direto da redação, produzido pela equipe do Portal Viu. A satisfação é mútua, Roberto. Eu aproveito a oportunidade para transmitir meu abraço aos nossos ouvintes. Seu convite é sempre uma honra. Eu frequentemente leio seus artigos e publicações, e não é lugar comum reconhecer que nós precisamos de reflexões que ultrapassem a aparência e a superficialidade desses problemas tão graves. Assistimos, na última terça-feira, dia 22 de dezembro, a operação policial na Prefeitura do Rio, no âmbito da investigação que apura o funcionamento do QG da propina no governo Crivella. Foi apenas mais uma no estado do Rio e no Brasil. São tantas operações a cada dia, mas a constatação sempre é que existe muito dinheiro envolvido, inegavelmente. E a pergunta que fica, meu caro Agenor, é: qual o percurso que esse dinheiro sujo faz até ficar limpinho e circular livremente como moeda corrente? Siga o dinheiro, né? Essa pergunta é excelente. No caso do prefeito Crivella, o Ministério Público alegou e fez prova, através de um relatório do COAF, de movimentação financeira, de recursos financeiros da ordem de 6 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro em qualquer lugar do mundo. E a instituição escolhida, utilizada para a lavagem desse dinheiro, foi a Igreja Universal do Reino de Deus. Ou seja, estamos diante do uso de uma entidade sem fins lucrativos, pelo menos conceitualmente, mas altamente lucrativo para os seus gestores, como meio, como caminho para o dinheiro ilícito. Esta é uma instituição religiosa, mas há outros tipos de instituições sem fins lucrativos, envolvidas com corrupção, federações, clubes, organizações sociais como IABAS, no presente escândalo do governo do Estado do Rio de Janeiro. Um outro caminho para lavar dinheiro é o mercado financeiro, cujas operações garantem a inviolabilidade e a privacidade de seus investidores, não aferindo o lastro e a origem dos recursos movimentados. Onde já se viu o banqueiro recusar a movimentação financeira, não é mesmo? Poderíamos citar também o mercado imobiliário e o setor de serviços. Lembramos, por exemplo, do caso recente dos escritórios de advocacia, pertencentes a parentes de juízes, desembargadores e ministros, cujos contratos lançaram graves suspeitas sobre lavagem de dinheiro e corrupção gerada pela venda de sentenças. Observe que tais negócios são realizados muitas vezes com valores desproporcionais, subdimensionados ou superdimensionados, adimplidos, pagos, algumas vezes em dinheiro vivo e sem lastro, conforme já levantado no caso das rachadinhas da Alerj. Estamos diante de verdadeiros homens e mulheres carros fortes que transitam pelas ruas com fortunas. A corrupção é sofisticada, bem aparelhada, criativa, endêmica e de grande capilaridade. Para cada solução produzida pela sociedade, Roberto, seja ela técnica, normativa, organizacional, o crime desenvolve uma infinidade de novos artifícios, engrenagens e estratégias. Ele é organizado. Como último exemplo de lavagem de dinheiro, lembremos do lendário João Alves, aquele líder dos anões do orçamento, que em 1993 se vangloriava de haver ganho diversas vezes da loteria, dezenas de vezes. Um homem deveras abençoado como os nossos religiosos contemporâneos. Agenor Burla, você que também é um especialista em realizar auditorias contábeis, é possível dimensionar em um levantamento nas contas públicas o quanto a cobrança de propina encarece uma obra
ou fornecimento de produto? É possível sim, visto que os bens e serviços adquiridos pela administração pública possuem valores de mercado. Eu não quero transmitir uma mensagem fatalista ou desanimadora, mas é preciso registrar que há uma infinidade de artifícios técnicos, legais e até judiciais capazes de descaracterizar o desembolso do poder público no esforço de adquirir e disponibilizar serviços e bens. Para que a sociedade tenha conhecimento do real valor de um bem ou serviço adquiridos, seria necessário que os sistemas de contabilidade pública registrassem com precisão os esforços empreendidos numa visão de contabilidade de custo. Nós dois sabemos, entretanto, já surrados de administração pública, que os registros contábeis do setor público raramente têm fim gerencial, de demonstração, de comparação, de medida de eficiência ou de eficácia. O fim é exclusivamente de cumprimento de normas legais, prestação de contas, etc. Assim, os dados não possuem qualidade. Tudo, Roberto, tudo trabalha favoravelmente à corrupção e à ineficiência, infelizmente. Neste ambiente, a fiscalização, e olha que sobram órgãos de fiscalização, CGU, Tribunal de Contas, Legislativo, quanto da sociedade civil, fica restrita a questões licitatórias, concursos e nomeações. Muito embora a corrupção envolva muito mais agentes, processos de trabalho e instituições do que assistimos noticiados no cotidiano. Você acha possível inibir a corrupção na administração pública de forma que chegue a um nível pelo menos suportável? Olha, Roberto, a corrupção encontra-se tão entranhada no nosso ambiente social que é possível participar dela sem se dar conta de sua existência. Impactante, né? Vamos refletir. Como uma sociedade, dispondo de tantos instrumentos de combate à corrupção, instituições, normas cíveis, penais e técnicas, não consegue aplacar os escândalos que se sucedem permanentemente. Religiosos, políticos, artistas, policiais, juízes, desembargadores, ministros, cientistas, militares, empresários e executivos se revezam como protagonistas de eventos de corrupção, fazendo cair por terra a reputação de famílias, partidos políticos, movimentos religiosos, profissões, segmentos da sociedade. Vivemos, infelizmente, um momento de descrença. A corrupção somente será eliminada quando tornar-se danosa àqueles que dela participam, beneficiando-os. O desafio é tão grande, Roberto, que mesmo após cumprir pena, os criminosos voltam a delinquir, tornando-se notícia de novos delitos. Vide, por exemplo, Gedel Vieira Lima, citado como anão do orçamento em 1993, reaparecendo na cena política como ministro de diversos presidentes, até encontrarem 52 milhões em um de seus apartamentos. Será que ele ainda não retornará futuramente como ministro de um outro presidente da República? A possibilidade não é remota. Em regra, a corrupção não seleciona e mantém executivos na administração pública em virtude da competência ou dos resultados alcançados por eles, mas por sua capacidade de suportar e ousar em seu favor. A ousadia e a coragem dessa turma que entra na administração pública pela porta da frente para se enriquecer e sair pela porta dos fundos em Camburão ainda o impressiona, Agenor? Bom, de jeito algum. A ousadia faz parte do crime. Não nos enganemos, Roberto. Todas as vezes que no Código Penal são inseridos novos crimes e penas, a sociedade não está se tornando mais segura, mas toma conhecimento que está sob ameaça de novas lesões. Eu conversei aqui no podcast direto da redação com Agenor Burla, contador da Justiça Federal, além de professor e consultor em finanças públicas. Agenor, muito obrigado pela sua participação aqui no Direto da Redação. Bom, primeiro eu queria agradecer seu convite mais uma vez. Dialogar com você é sempre bom, porque suas perguntas são sempre muito contundentes, né? Intrigantes, né? Instigantes. Característica de um bom jornalista, né? Culto, né? E preparado, né? Como você é. A gente se conhece há muito tempo, eu sou seu fã, eu admiro muito o seu trabalho. E aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para os nossos amigos e ouvintes, aos colegas do grupo aí da redação, desejar boas festas e tudo de bom para todos. Obrigado, Roberto. Entrevista. A sociedade brasileira tem uma característica patrimonialista. O brasileiro ainda acredita que a riqueza ou a fortuna está patenteada na acumulação de dinheiro, carros de luxo, imóveis, quando o mundo está mudando. No mundo,
A fortuna atualmente pode ser gerada por uma grande ideia, um software criado, um jogo de game, por exemplo. Pessoas têm se tornado milionárias, jovens, produzindo jogos de videogames e vendido para países, por exemplo, como Coreia do Sul. Há pouco tempo eu conversava com um amigo que mora em Santa Catarina e ele trabalha em uma empresa que atualmente ela vende uma franquia que é uma escola de games. Então ali ensina designers, ensina pessoas que fazem, ali as pessoas aprendem a fazer roteiro para jogos de videogames, escrever histórias para jogos de videogames. E um jovem que estava matriculado nessa escola de games, ele criou um jogo e ele vendeu por uma fortuna esse jogo para uma empresa no ramo na Coreia do Sul. E se tornou milionário, ganhou muito dinheiro. E essas são pessoas que estão desenvolvendo também aplicativos, estão desenvolvendo software para computador, estão desenvolvendo aí grandes ideias. A riqueza, ela não é mais um patrimônio individual. Ela é um patrimônio muitas vezes compartilhado por meio de captação de investidores em bolsa de valores, empresas aí chamadas startups, que são criadas do dia para a noite. Daqui a pouco elas se tornam um grande negócio, são vendidas aí por bilhões. Mas na esfera pública, infelizmente, pessoas sem qualificação são recrutadas para gerenciar dinheiro público sem a menor qualificação para esta tarefa. São cabos eleitorais que da noite para o dia são alçados à condição de executivos na esfera pública e administrando quantias relevantes. Essas pessoas com honrosas exceções, sem capacidade empreendedora ou competência para trabalhar na iniciativa privada, elas ganham assim um presente da noite para o dia. E quando entram na vida pública, enxergam esta oportunidade como um prêmio de loteria, querendo ganhar durante um pequeno período de gestão, são 4 anos, o que não teriam condições de ganhar em situação normal ao longo da vida. São pessoas que acabam disputando vaga no complexo penitenciário de Jericinó, localizado em Bangu. É lá que estão alguns figurões que fizeram na vida pública o que deveriam fazer na privada. Pior de tudo, que essas pessoas elas não aprendem. Muitas delas são reincidentes e outras pessoas que estão de fora assistindo, quando chegam ao mesmo patamar, quando conseguem também uma oportunidade na vida pública, vão cometer os mesmíssimos erros. Como se diz aí no mercado corporativo, não existem erros novos. Existem pessoas novas cometendo erros antigos. Isso serve também na iniciativa pública. Portal View. O mundo na palma da mão. Você acabou de ouvir Direto da redação. o podcast produzido pela equipe do Portal View, a plataforma que traz o mundo para a palma da mão no seu smartphone. Você acessa a plataforma em portalview.com.br. Siga também o canal View no YouTube, no Twitter, Facebook e Instagram. Portal View também está no LinkedIn. Portanto, faça um SCC em 3 escalas. Siga, curta e compartilhe. Até a próxima edição. Direto da redação.